Queridos, nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deus havia rejeitado Saul. Deus havia rejeitado o seu reinado sobre o povo de Israel. Deus chama Samuel e diz o seguinte a ele: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentre os filhos de Jessé, Deus escolheu um adolescente chamado Davi, que futuramente reinaria sobre o seu povo. Nesse mesmo tempo, na casa real, Saul está atormentado. O Espírito do Senhor havia se retirado dele, e um espírito maligno por parte de Deus estava atormentando. As pessoas ali, na casa real, preocupadas e vendo Saul naquele estado, dizem o seguinte para ele: Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Eles sabiam que a harpa era um instrumento que acalmava, e certamente Saul ficava completamente nervoso e perturbado com a ação do maligno. Saul acata aquela sugestão e ele diz aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. E aqui, queridos, é um ponto que eu gostaria de fixar juntamente com vocês, porque ali, na casa real, um dos moços vai dar um testemunho sobre a vida de Davi. E ele diz: Conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. O que esse rapaz, o que esse moço faz é testemunhar sobre a vida deste adolescente. É interessante porque nós vemos ele tão jovem, Davi, ele não tinha nem idade ainda para estar no exército, mas a gente vê um testemunho dizendo que ele era um homem forte e valente. Certamente a sua fama de ter matado um leão, de ter matado um urso para defender o rebanho da sua família, já tinha chegado aos ouvidos do povo. Aqui diz que ele sabia tocar. Aqui diz que ele era homem de guerra, um homem corajoso. Aqui diz que ele era sisudo em palavras e era bonito, de boa aparência. Só que o testemunho que é dado a respeito de Davi não termina aqui de boa aparência. Termina da seguinte forma: e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Sabe, queridos, esse foi um testemunho vivo, um testemunho real de um adolescente que temia, que servia e que vivia de forma reta diante do Senhor. É tão interessante que Saul acata aquela sugestão e dá a seguinte ordem. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Eu fico fascinado com isso, queridos, porque Davi já tinha sido ungido rei diante do Senhor, diante dos seus pais, diante dos seus irmãos. Esse era um momento que Davi podia se ensoberbecer, se orgulhar disso e dizer: agora eu não vou mais cuidar de ovelhas, não vou me sujar com ovelhas, não vou ter mais mau cheiro de ovelhas, nem ter esse trabalho que eu tenho tido, porque agora eu serei rei. Não.
Eles foram buscar Davi depois de ter sido ungido lá, cuidando das ovelhas dos seus pais, cuidando das ovelhas da sua família, num ato de simplicidade, num ato de humildade. E aí nós entendemos por que esse moço, quando testemunha a respeito de Davi, diz: e o Senhor é com ele. E pelo fato do Senhor ser com Davi, a palavra nos diz que quando ele dedilhava, Saul se acalmava e o espírito maligno se retirava daquele lugar. Um garoto humilde, um adolescente humilde, um futuro rei humilde, servo e que deu verdadeiro testemunho. A pergunta que eu quero fazer, queridos, e eu faço primeiramente a mim, é a seguinte: o que as pessoas dizem a meu respeito? Qual é o testemunho que eu tenho dado? A partir da minha vida, dos meus atos, como as pessoas fazem essa leitura e como elas testemunham a respeito de mim? Faça essa pergunta a você. E a maior bênção, queridos, a maior bênção vai ser termos um testemunho das pessoas que convivem conosco a partir da nossa casa, dizendo: o Senhor é com ele, ou o Senhor é com ela. Que possamos, como crentes no Senhor Jesus, como servos do Senhor, como igreja que somos, dar um verdadeiro testemunho do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar Deus nas nossas vidas. Que as pessoas possam dizer: o Senhor é com ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, para que possamos viver uma vida de testemunho verdadeiro do Senhor. Que através dos nossos atos, do nosso andar, do nosso viver, do nosso falar, as pessoas possam ver que o Senhor habita dentro de nós, que o Senhor é Deus conosco. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, nós queremos testemunhar verdadeiramente do Senhor. Obrigado pelo testemunho que Davi deu. E obrigado porque nós também temos a oportunidade e podemos testemunhar verdadeiramente do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos assim, meu Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.